gente, tudo bem? Aqui é o Zelovânia e estamos de volta na Netflix, não para fazer o top 10, mas sim para falar das piores continuações de filmes na face da Terra. E sim, que tem várias exceções de continuações, tipo, muitas mesmo. E que tem os filmes bons, mas tem defeitos que faz esse filme ficar meio meia boca. Mas enfim. Mas enfim. E começando a nossa lista de piores continuações, na verdade só vou citar só uns três. São uns três filmes, porque senão vai ter aquela parte de novo que eu sei que vocês não gostam muito. Muito mais. Se vocês gostam, comentem aí embaixo. Pra começar, logo de cara, a gente vai começar com Stand By Me Doraemon 2. Ué? Oxi, José Lovânia, Mas o Stand By Me Doraemon 2 tem mais avaliação do que o primeiro. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Calma, meu jovem. De fato. De fato, eu revi ele algumas vezes e eu entendi uma coisa. Ele é o filme meio meia boca. E por que, José Lovânia? Bom, primeiro de tudo, ele conta a história do Nobita indo pro casamento dele mesmo no futuro. Só pra mostrar pra avó dele que ele. Só pra mostrar à avó dele que ele tem uma noiva. Daí, quando ele chega lá no casamento, o Nobita adulto não tá. É nessa parte que é um problema. Porque a motivação do que o Nobita adulto ele decidiu ir pro sair do casamento é que ele tem medo de arruinar a vida da Shizuka no casamento. Tem medo de arruinar a vida. Ele tem medo de ser o péssimo marido. Ele tem medo de ser o péssimo marido pra Shizuka. Olha, o que eu tenho que falar? Eles simplesmente pegaram o Nobita do primeiro filme criança querendo terminar a amizade com a Su porque ele tem medo de... Sei lá também. Porque ele tem medo de ser um péssimo amigo pra ela que vai arruinar o futuro. Vai arruinar o futuro. Eles literalmente fizeram copia e cola no Nobita adulto. Porque o verdadeiro Nobita ia casar com a Shizuka meio que sem problemas. Sem problemas, sem se preocupar. O filme inteiro é isso. O filme inteiro é o Doraemon e o Nobita tentando trazer o Nobita adulto de volta porque ele tá assustado. Ele tá agindo como se fosse o Nobita criança. Ansa. Tanto que o Nobita adulto até quer trocar de corpo com o Nobita criança. Olha que louco. Tanto que quase deu ruim. Tanto que quase deu ruim. Eles quase perdem a memória um do outro por causa de besteira. Mas ele consegue ser o menos pior porque ele tem seus momentos bons, como o Nobita vendo a avó dele que faleceu no passado. Isso foi bem importante, porque nos outros filmes do Doraemon ela nem sequer nem é citada. Isso foi bem importante.
Do Jian querendo estourar o ouvido de todo mundo. É bem engraçado. Bem engraçado. Eu até hoje rio com o Jian estourando o ouvido de todo mundo. E o final ser bem emocionante. Meio mais ou menos, porque o Nobita meio que esquece de tudo no final. Mas fazer o que, né? Stand By Me Doraemon 2 é um filme meio... É um filme meio mais ou menos, mas ele tem seus momentos legais. Então ele é de boa. Agora, se tem um filme que eu revi e não achei de boa, foi o Kung Fu Panda 4. Esse é o filme que eu não achei de boa quando eu revi. Porque quando eu revi ele, cara, que filme vazio. Sem nenhum carisma. A DreamWorks decidiu fazer a continuação com rabo. Com rabo, isso sim. O personagem, o protagonista, ele meio que soube da notícia que o Tai Lung tá solto, entre aspas. Só que na verdade é a camaleoa. Nossa, que genial. Daí ele encontra uma raposa. Aí encontra essa raposa aqui, que tá do lado do Po. Tá do Po. Daí os dois têm que ir na base dela, que é praticamente a base do Lord Shen. Ctrl C, Ctrl V da base do Lord Shen. Quanta criatividade. Top 10 criatividade. O que eu tenho que falar da jornada do Po e da raposa? É muito vazio. É muito vazio e monótono. E tanto que o pior nem é isso. É um monte de furo de roteiro. É um monte de furo de roteiro atrás do outro. Tipo, cadê os Cinco Furiosos nesse filme? Não tem, cara. Não tem os Cinco Furiosos. Os caras tiraram porque sim, praticamente. Ah, mas eles inventaram desculpinhas. Os caras inventaram desculpinhas porque os Cinco Furiosos sumiram. E foi a pior desculpa que eu já ouvi, porque os caras tiraram os Cinco Furiosos porque sim. E os pais do Poe, eles regrediram tudo que aprenderam no terceiro filme sobre não se preocupar com o filho na jornada. Qual é a conexão nisso? Qual é a lógica de tudo isso, hein? Não sei. Mas... Isso é esse furo de roteiro. Agora, a motivação da vilã... ela só quer... É uma vilã ultra genérica que só quer dominar o mundo. E é só isso. Lixo! Lixo! E a motivação dela é uma coisa inacreditável. Ela só virou vilã porque ela foi rejeitada por vários mestres de Kung Fu. E qual é o motivo dessa motivação? Porque ela é pequena. Mano, ela é literalmente do tamanho do Shifu. Como ela pôde se vitimizar pelo tamanho, sendo que um dos principais mestres de Kung Fu é literalmente um inseto. E esse inseto literalmente obliterou o Po no primeiro filme, só chacoalhando ele. E ele é grande? Não, ele é pequeno. E ela conseguiu roubar o poder o poder de Kung Fu do Tai Lung com a linguada. E por quê? Porque sim! Sim. Sim, a camaleoa roubou o poder do Tai Lung porque sim. Então,
recomendo vocês assistirem Kung Fu Panda até o terceiro filme, porque o Kung Fu Panda 4 é um filme meio ruim, muito ruim. Meio que os personagens viraram personagens vazios. Então, fujam desse filme. Agora, Homem-Aranha Longe de Casa. Gente, esse com certeza é de longe o pior filme do Homem-Aranha. José Lovânia, você só tá falando que filme bom é ruim? Você tá falando que o filme bom é ruim? Porque esse filme tem literalmente 90% de aprovação. A questão é... Como, meu nobre? Como? Como, meu nobre? Como? O filme começa com o Peter Parker indo viajar pra Europa com seus amiguinhos de sua faculdade ou ensino médio. Lá na Europa, enquanto ele tem que enfrentar um monte de monstro de água. Olha, aqui nesse filme... O pior é que nesse filme ser meio 90% entre aspas, o Peter Parker ele regrede tudo que aprendeu no primeiro filme. E ele só tá fazendo... E ele ficou muito mais burro. E só faz merda. Ficou muito mais burro e só faz merda no filme. Quer dizer, é nisso que ele faz nos 3 filmes. Cagada. Um monte de cagada. Agora, diferente no primeiro e no terceiro filme, ainda dá uma passada na vassoura, porque não é adolescente, né? Fazer o quê? Ele ainda tá aprendendo. Aí no primeiro filme acaba o Peter Parker aprendendo. Tudo. Só que aqui não. Aqui ele volta com um nível de burrice muito mais elevada. E continua aumentando. E ele faz um monte de burrice. Como ele entregando os óculos do Tony Stark de bandeja pro vilão do filme, porque o vilão do filme é uau, o vilão que finge ser super-herói, que ideia genial. Genial. Ele entrega pros óculos do Tony Stark de bandeja pro inimigo. Quando ele quase sem querer matando o colega de sala, é outra burrice que ele comete. E ele ignorando os avisos do Nick Fury. E ele nem tomando cuidado pra esconder a sua identidade secreta. Tanto no que deu, né? Fudeu! Sério, dá vontade de entrar no filme, espancar ele e falar. Mas ainda bem que o terceiro filme arrumou todas as cagadas que o Peter Parker cometeu. E o filme é 1000 vezes melhor que o segundo. Porque, meu Deus do céu. Eu não sei como é que isso tem 90% de avaliação. Porque, meu amigo, que filme mequetrefe. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E falou!